Meus irmãos, nós estamos percorrendo as Escrituras Sagradas, conhecendo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós passamos no livro de Atos dos Apóstolos, desde o seu início, no capítulo de número 2, quando a igreja ela vai dar o modelo, quando a Bíblia ela vai revelar para nós um modelo de uma igreja aprovada por Deus. Vocês estão comigo, amém? Existem duas igrejas, irmãos, uma aprovada pelos homens e uma aprovada por Deus. Existe uma igreja aprovada pelos homens, é aquela que agrada os homens, é aquela que atrai os homens, é aquela que faz bens para os homens. Mas nem sempre a igreja que agrada os homens é a igreja que é aprovada por Deus. Lembre-se que a voz do povo nunca foi a voz de Deus. O povo nunca conduziu a voz de Deus. A voz de Deus, vem pela sua palavra. E a igreja de Atos, ela vai mostrar para nós qualquer igreja que vem segundo a vontade de Deus. E no capítulo, logo no seu primeiro capítulo, vai mostrar que a igreja de Atos era uma igreja que perseverava na oração, na doutrina, na palavra, e todos os dias no templo era uma igreja atuante. Então nós vamos entender que uma igreja aprovada por Deus é uma igreja que persevera na oração, que persevera no estudo da palavra de Deus, uma igreja que congrega, uma igreja que prega e uma igreja que serve e espera a vinda do Senhor Jesus. Esta é uma igreja aprovada por Deus. Nós passamos pelas Escrituras, saímos do início, fomos para o capítulo 7, 6, a separação dos diáconos, e no capítulo 7 nós falamos sobre a vida de Estevão. Nós mostramos que um homem cheio do Espírito Santo, ele faz toda a diferença onde ele está. Nós mostramos que um homem cheio do Espírito Santo, como Filipe, ele mudou a história de Samaria, levando o evangelho de Cristo para toda a cidade de Samaria. Irmão, Deus não precisa de uma multidão, Deus precisa de apenas um que esteja à sua disposição. Quando todo Israel estava com medo, Gideão estava fazendo a diferença. Então Deus precisa de um homem, de uma mulher. A situação, às vezes, dentro da casa não está boa, mas se um levanta buscando a Deus, Deus muda toda a família. A minha casa estava toda fora da presença de Deus, mas o meu irmão aceitou a Jesus há 40 anos atrás, e através do meu irmão, toda a minha casa hoje serve ao Senhor. Meu pai partiu para a eternidade crente, a minha mãe está crente, minhas irmãs, duas partiram para a eternidade crente, ainda tem eu e minha irmã que estamos servindo ao Senhor e crendo, e nossos filhos e toda a família, muito dos meus primos, mas porque um tomou a decisão de ser crente, Deus só precisa de uma pessoa, e eu espero que essa pessoa esteja aqui hoje para Deus usar. Eu espero que esse crente que Deus vai usar para mudar a cidade, para mudar a vida, para mudar a família, está aqui hoje, em nome de Jesus. Você pode dizer: eu sou esse crente, irmão, que Deus vai usar. Então seja cheio do Espírito Santo aqui neste culto hoje. Deus só precisa de uma pessoa. Estevão vai dar o testemunho. Estevão não está preocupado com a sua vida. Estevão está preocupado com a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus. Estevão vê a sua vida ameaçada. Pedras foram pegas. Prepararam para que lhe atirar pedras. Mas Estevão está focado naquilo que ele foi chamado para fazer. Ganhar almas para o reino de Deus. Estevão vai morrer. As vestes de Estevão vão ser levadas aos pés de um homem chamado Saulo, fariseu, seguidor da lei, doutor da lei, zeloso e perseguidor do cristianismo. Nós saímos de Estevão, saímos de Filipe e entramos para a vida de Paulo. Passamos em outros cultos de doutrinas, conhecemos de onde Paulo nasceu, aonde ele foi criado. Conhecemos que Paulo tinha duas cidadanias, uma por nascimento e outra por família. Nós sabemos que Paulo ele era judeu por causa da sua família, da tribo de Benjamim. Ele tinha a sua cidadania romana devido ao seu nascimento na Cilícia, província romana. Paulo ele vai ser estudado. Aos 12 anos ele vai se preparar, ele vai fazer o mitzvah, ele vai se dedicar e ele vai passar no teste e escolher Gamaliel. Gamaliel, o melhor e o maior mestre do judaísmo em seus
poucos dias, vai ser o mestre de Saulo. Saulo vai ser instruído em toda a lei, em todo o costume, em todas as escrituras. Ele vai conhecer a Torá, ele vai conhecer os mandamentos, ele vai conhecer a lei, preceitos e mandamentos, porque às vezes nós achamos que a lei ela é formada só por 10 mandamentos. Não, irmão. A lei de Deus é formada por lei, preceitos e mandamentos. E Saulo ele vai conhecer e defender isto com unhas e dentes, a ponto de perseguir, a ponto de odiar, a ponto de desejar a morte daqueles que estão falando contra, porque nos dias de Saulo vai aparecer um povo chamado a seita do caminho, aqueles que diziam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, pregando um Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, e Saulo vai perseguir. Mas nós vamos chegar no capítulo de número 9 de Atos, e nós vamos ver que durante a sua ida para Damasco, para prender os cristãos durante a perseguição, um clarão vai tomar a sua vida, e ele vai cair com o seu rosto em terra. Ele vai ouvir uma voz que vai dizer: Saulo, Saulo, a quem tu persegue? Por que tu me persegue? E então ele vai dizer: Senhor, quem é? E ele vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Nós passamos já, por isso eu estou só passando para os irmãos um panorama daquilo que já foi vivido outras quarta-feiras atrás. Nós falamos da conversão de Saulo, a sua ida a Damasco, cego, mas em jejum e oração durante 3 dias, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, meditando na palavra, meditando na sua conversão, meditando no seu chamado. E então Ananias ora por ele, ele recobra a visão, e Ananias entrega para ele uma palavra de Deus e diz: Saulo, Saulo, eu vim aqui orar por você, porque o Deus que te apareceu no caminho me enviou aqui para orar por você, para que você receba a visão e que você seja um pregador do Evangelho de Cristo. Saulo, recebendo a visão, é batizado nas águas e dá-se início a um grande ministério. Vai ficar 3 anos estudando, 3 anos se preparando, vai para Jerusalém, vai ser rejeitado em Jerusalém, abraçado por Barnabé, vai se iniciar o seu ministério. Nós falamos já no culto passado sobre depois da sua conversão, do seu preparo. Ele fica 10 anos ainda preparando, fica em Tarso, lutando, pregando, estudando. Ele vai passar um tempo da sua vida até fazer a sua primeira viagem missionária. No culto passado, não nesta quarta, mas no culto de doutrina passado, nós falamos sobre a primeira viagem missionária. O Espírito Santo, estando eles na Antioquia, estando eles orando, o Espírito Santo disse a eles: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E eles saíram em viagem missionária, sua primeira viagem missionária. Eles ficam apenas na região da Ásia Menor. Eles não saem, eles não atravessam o mar. A sua primeira viagem, eles vão abrir algumas igrejas que estão dentro da Ásia Menor. Você pode lembrar-se algumas igrejas bem conhecidas da Ásia Menor. Você vai lembrar da Ásia Menor, das cartas que o Senhor envia no Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Todas essas igrejas estão na Ásia Menor. Muitas delas foram abertas pelo apóstolo Paulo, por Barnabé, na sua primeira viagem missionária. Na primeira viagem missionária, Marcos, que vocês se lembram quem é o Marcos? O João Marcos, o João Marcos lá do livro de Atos, que tinha culto de oração na casa dele. Amém? Vocês lembram quando Pedro estava preso no capítulo de número 12 e a igreja estava fazendo contínua oração? O anjo visita Pedro dentro da prisão e então liberta Pedro, tira ele, ele sai de dentro da prisão, as portas se abrem e ele vai para onde, irmão? Ele vai para a casa de uma certa mulher chamada Maria, e Maria é a mãe de João Marcos, e lá na casa de Maria tinha um culto de oração. Irmão, aprenda uma coisa: quem tem exemplo em casa segue. Esse João Marcos não foi feito de qualquer jeito, não. Ele
ele não nasceu de qualquer jeito, não, irmão. Esse João Marcos nasceu de uma família de oração, de uma família de culto, de uma família de estudo bíblico. Na casa dele era uma casa que se reunia para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E o resultado foi o escritor do Evangelho de Marcos e missionário pregador do Evangelho. Quer que os seus filhos sejam uma bênção? Então seja você também uma bênção. Alguém não entendeu e eu vou precisar, hoje é culto de doutrina mesmo. Quer que os seus filhos, quantos querem que os filhos sejam uma bênção aqui? Então seja você uma bênção, irmão. Seus filhos não vão ouvir o que você fala, seus filhos vão ver o que você faz. Seus filhos não vão seguir o que você diz, eles vão seguir aquilo que você faz. Casa que tem culto, casa que tem hino, casa que tem louvor, casa que tem palavra, gera filhos que amam a palavra, que amam a oração, que amam culto. Casa que tem murmuração, crente que reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do ministério. Casa de gente murmurador que murmura de conjunto, murmura de tudo, murmura de departamento. Casa de gente que não participa de nada. A mãe não participa, o filho não vê a mãe participar do sítio de oração, não vê o pai participar dos varões, não participa de um dia de oração, não vem para um culto. Falta quais culto do que vem um culto no mês, pode ter certeza, irmão, os seus filhos vão ser pior do que você. Os seus filhos vão ser pior do que você. Espera aí, pastor, como assim? Se para você, que já passou a fase crítica da juventude, você está relapso no Evangelho, está relapso com as coisas de Deus, congrega uma vez a cada sei lá quantos dias, não participa de nada. Depois você vai, meu filho, vai para o conjunto das crianças, vai para o conjunto dos jovens. E você, por que você não vai? É porque ele não fala que ele tem medo. Porque senão ele falaria, e tu, por que você não vai também? Irmão, não manda, vem junto. Não ensine com as palavras, ensine com as ações. Amém? Ensine com as ações. Que o seu filho veja, não, minha mãe é dedicada, meu pai é dedicado, aqui em casa tem culto, eles participam de tudo, eles gostam de igreja, e você vai ver, irmão, seu filho gostar de igreja também. Não permita que um espírito de murmuração entre dentro da sua casa e amaldiçoe a sua família. Não permita que um espírito de fofoca entre dentro da sua casa e amaldiçoe a sua família, porque às vezes você, como adulto, você sabe até falar da vida de alguém com muito cuidado. Não sei se existe isso, mas vamos dizer que exista. Você talvez até sabe falar, fazer um comentário sobre a vida de alguém, e os seus filhos sabem? Os seus filhos vão ter um equilíbrio para ver você falando da vida de alguém, comentando, e eles vão ter o mesmo equilíbrio? Eu pego esse gancho da família de João Marcos, irmãos. João Marcos foi criado num lar de oração, de culto, de pregação, de palavra. Ah, pastor, mas isso é um caso extra. Não é não, irmão. Paulo, quando chega para pregar o evangelho numa cidade, ele encontra um jovem chamado Timóteo. Timóteo não estava lá de qualquer jeito, não, irmão. Timóteo não estava na rua brigando. Paulo não foi expulsar o demônio de Timóteo para ele aceitar Jesus. Paulo não foi buscar ele numa mesa de sinuca ou numa banca de baralho. Paulo encontrou esse moço crente, cheio do Espírito Santo. Mas espera aí, a igreja não tinha nem chegado, não tinha nem se fortalecido, a igreja ainda não tinha fortalecido, mas a casa de Eunice e a casa de Lloyd tinha se fortalecido, a igreja ainda estava em crescimento, mas o evangelho já tinha chegado no coração de Timóteo. Por quê? Porque Paulo, ele disse, Timóteo, eu vou te pelar, segue o exemplo da tua avó Eunice e da tua mãe Lloyd, você vai ser uma bênção. Por quê, irmão? Porque tinha exemplo dentro de casa. Tinha exemplo dentro de casa. Não precisava de uma grande igreja para aquele moço ser uma bênção. A casa dele já fez ele ser uma bênção. Poucos deram glória a Deus. Não precisava de uma grande igreja para ele ser uma bênção. A casa dele já tornou ele uma grande bênção no evangelho. Quem é Timóteo no evangelho, irmão? Paulo, João Marcos, na primeira viagem missionária, ele abandona Paulo. Sobrinho de Barnabé, para quem não sabe, ele abandona Paulo. E Paulo não gosta muito. Nós falamos isso no culto passado. Eles deixam a Ásia Menor, eles evangelizam a Panfilha, eles evangelizam Pafos,
eles pregam em Chipre. Onde era Chipre? Era a cidade da qual Barnabé era natural. Era o país da qual Barnabé era natural. E eles vão para a capital, para Pafos, e eles pregam em Pafos. Só uma alma se converte. Não foi fácil. E é por isso que Timóteo desanima, por isso que João Marcos desanima. Por isso que João Marcos fica com medo. Primeiro teve só perseguição, luta. Eles vão, pregam numa cidade e quase ninguém se converte, irmão. Então ele já desanima logo, ele já fala, esse negócio aqui não era tão fácil como eu pensei. Então eles saem, essa é a primeira viagem missionária. Eles vão percorrer toda a Ásia Menor e eles vão retornar para Antioquia. Eles vão retornar para Antioquia. Um ano depois, preparados, estruturados, eles vão empreender a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária agora ela vai ter alguns problemas para acontecer. Ela vai ter alguns problemas. Vai começar com um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Para vocês provarem, entenderem, irmãos, que desentendimento às vezes acontece. E acontece entre homens de Deus e mulheres de Deus, mas que isso não pode abalar a fé do cristão. Ele tem que saber separar o ser humano do ser ministerial. Ele tem que separar o ser humano daquele que é crente. Pode haver um desentendimento no trabalho, mas continua sendo seu irmão. Houve um desentendimento dentro de algum departamento, mas continua sendo seu irmão. Houve algum confronto, algo não deu muito certo dentro do conjunto dos varões, ou no ministério, ou alguma forma, mas não deixa de ser seu irmão em Cristo. Vamos para a Bíblia. Coloca para nós aí o verso de número 37. Capítulo 15, verso 37. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João Marcos. Barnabé está investindo no sobrinho, irmãos. Barnabé não está errado. Barnabé está investindo no sobrinho. Essa é a segunda viagem missionária. Eles estão planejando, eles estão fazendo ali os arranjos para iniciar a sua viagem. E Barnabé disse assim, olha, vamos levar conosco nessa segunda viagem, vamos levar conosco o João Marcos. E Paulo disse, não, João Marcos eu não quero não. João Marcos já abandonou a gente no meio do caminho, deu problema, gastamos dinheiro para ele ter que voltar depois, arrumar outro barco, outra passagem. Foi um problema terrível, João Marcos ficou naquela choradeira, não vou levar João Marcos. E a discussão foi ficando bem acalorada. Veja aí o verso 38. Mas Paulo parecia razoável que não viessem com ele. Não vamos levar o João Marcos. Porque desde a Panfilha ele já nos abandonou, não nos acompanhou naquela obra. Verso 39. Tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé chegou e disse, não vai levar o Marco não? Pois eu também não vou. Pensa nos negócios assim, irmão. A gente acha que essas coisas... Nossa, gente, esses homens discutindo assim, parece coisa de menino. Isso não tem na Bíblia, está aí. É Paulo e Barnabé. É Paulo e Barnabé brigando. Barnabé olha para ele e diz assim, não vai levar o João Marcos? Não vai levar meu sobrinho? Pois eu também não vou. Ou leva meu sobrinho ou não vai nenhum dos dois. Era tipo essas coisas assim, irmão. Ou ele vai ou eu não vou. Paulo disse, então fica os dois. Então fica os dois. Paulo também não dava moleza não, irmão. Paulo era um pastor daquele negócio, é aqui assim e acabou, não tinha moleza. Você não vai? Ele, não. Então, Barnabé, ele disse assim, já que você não quer levar, nós vamos fazer a nossa própria viagem missionária. Nós vamos fazer a nossa própria viagem missionária. E saindo consigo, ele navegou para Chipre. Aonde ele nasceu? Chipre. Ele foi evangelizar o país dele. Vamos para Chipre. Lá já havia, na primeira viagem missionária, já havia se instalado igrejas. Barnabé, eles queriam sair apenas visitando. O primeiro plano era sair visitando as igrejas, não era abrir, irmão. O primeiro plano da segunda viagem missionária não era abrir igreja. Abrir igreja foi plano do Espírito Santo de Deus. Entenda uma coisa, uma certa feita alguém me disse assim, pastor, para que o senhor fica abrindo igreja? Eu vou usar a expressão que a pessoa usou. Lá para os cafundó do Judas,
O senhor fica abrindo igreja lá no outro país, não vai dar renda aqui, não apoia aqui. Para que ficar abrindo trabalho lá? Eles não queriam abrir igreja, irmãos. Eles queriam visitar as igrejas que já estavam abertas, da mesma região, pertinho ali. Estavam cômodos, a rota das caravanas era sempre fácil. Não precisava nem atravessar o mar, eles pegavam um barco, irmão, e eles iam costeando. Eles não aprofundaram. A primeira viagem missionária, ela foi uma viagem quase que costeira. Ela cercou toda a Ásia Menor, Mesopotâmia, ela foi rodando. Ela não saiu para longe. Foi uma viagem mais costeira. Eles alcançaram todas as cidades de uma forma bem próxima. E agora eles implantaram igrejas em vários lugares. E agora eles querem o quê? Eles querem visitar estas igrejas. Ver como os irmãos estão. Reforçar a fé dos irmãos. Este era o propósito. Mas havendo uma separação, havendo uma discussão, se separa. Barnabé vai fazer esse trabalho. Barnabé disse, já que você não quer, vou pegar João Marco. Esse menino é pregador. Ele vai, você vai ver, vou levar ele para pregar em tudo quanto é lugar que nós abrimos igreja, você vai ver o que Deus vai fazer. E ele sai visitando. Então, Paulo vai tomar outro rumo. Coloca para nós aí, verso 40. E Paulo, tendo escolhido quem? Silas. Paulo disse assim, já que Barnabé não quer ir, então eu vou chamar o Silas. Calma aí. Já que Barnabé não quer ir, eu vou chamar o Silas, o Silvano. Quando você vê na Bíblia Silvano e Silas é a mesma pessoa. Viu, irmão? Silvano é um nome latim, um nome já... Eu vou chamar o Silas para ir comigo. E o irmão Silas, ele vai aceitar o desafio. Ele vai aceitar o desafio. E eles partiu, encomendados pelos irmãos à graça de Deus. Verso 41. E passou pela Síria e foi pela... Paulo era natural da onde, irmãos? Cilícia, da cidade de Tarso. Ele vai para o seu país, evangelizando, visitando, confirmando as igrejas. Eles não estão abrindo igreja, eles estão confirmando. Barnabé, ele vai para a região de Chipre, ele vai confirmar a fé dos irmãos. Paulo, ele vai para a região da Cilícia, região da Síria, em todos os lugares que eles abriram. Pastor, traduz para nós o que é esse confirmando. Ele vai ali, irmão, trazendo a certeza da identidade cristã para estas igrejas. Paulo está dizendo, não basta agora abrir igreja, nós temos que ver se esse povo está crente de verdade. Irmão, nós precisamos desse cuidado de Paulo, o cuidado para saber se nós estamos crentes de verdade. Paulo vai visitar em cada igreja para ver se Cristo realmente foi gerado naquele povo. Não era só para abrir uma porta, para juntar a multidão. Igreja não tem este propósito, irmão. A igreja não é um lugar onde o povo não tem para onde ir. Ela não é um clube social, onde você faz uma inscrição para ir uma vez por semana, porque você não tem outro lugar para ir. Não, não, não. A igreja, irmãos, ela é um lugar de adoração. A igreja é um lugar para congregar os salvos, mas os salvos que têm identidade de Cristo. E Paulo, ele vai visitar, Barnabé, eles vão visitar estas igrejas, para ver se o povo está crente de verdade, irmão. Para ver se o povo está convertido de verdade, para ver se aquilo que eles pregaram não ficou esquecido. Nós estamos nos dias, irmão, de um povo esquecido. Você prega, 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 entra aqui e sai aqui. Mas o Espírito de Deus hoje nos trouxe aqui para confirmar a nossa fé, para confirmar o nosso cristianismo, a nossa vida com Deus. Aleluia, está crente de verdade, seja confirmado pelo Espírito Santo. Quem testifica se nós somos crentes é o Espírito de Deus. Amém? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele testifica com você? Ele garante para você que tu és filho de Deus, irmãos?
Feche os seus olhos só alguns segundos, por favor, e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, eu tenho esta identidade. O Senhor confirma que eu sou servo de Deus. O Senhor confirma que eu estou crente. O Senhor confirma que eu estou pronto para o arrebatamento. Se a trombeta tocar, eu estou pronto para o arrebatamento. O Espírito testifica com nossos corações, irmão. É um diálogo do Espírito dizendo: você não está pronto, você tem que se melhorar. Não, você está firme. Não, olha, está faltando isso. Se converta mais, ore mais, seja mais fiel, arrependa mais, confessa mais, se humilha mais, ora mais, esforça mais, ou então dá mais glória. O Espírito testifica conosco quem nós somos. Ele não nos deixa enganados. Ele não nos deixa enganados. Aleluia. Até o verso 41. Tudo está indo bem. Eles estão cumprindo o seu propósito. Eles vão viajando. É por isso que eu peguei essa Bíblia, porque ela tem um mapa e ela vai mostrar todo o percurso que ele vai percorrer. Fazer o quê, né, irmã Rosa? Todo o percurso, desde quando eles deixam Jerusalém, a sua viagem. Barnabé está seguindo um outro caminho, mas Paulo ele vai subir até Éfeso, ele vai costeando toda a Ásia Menor. Eles vão fazer uma viagem pela Cilícia, eles vão fazer uma viagem por Licaônica, eles vão passando por dentro de toda a Ásia, até quando eles vão chegar em Troade. Em Troade vai mudar a situação, irmãos. Na cidade de Troade, Paulo ele quer voltar ainda, ele quer fazer um novo percurso. Coloca para nós o verso 41, verso 40, verso 1, aliás, do capítulo 16. E chegou de Derbe a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Ele chegou e encontrou esse moço, meu moço crente, cheio do Espírito de Deus, instruído pela sua mãe, instruído pela sua avó a servir a Deus. Já passei por essa parte, não vou ficar me detendo nela, mas eu só quero que você leia isso com atenção. Nós somos responsáveis pela fé dos nossos filhos. Nós somos responsáveis pelo ministério dos nossos filhos. Eu já disse para os irmãos uma certa vez, eu fui visitar uma casa. Fui fazer uma visita. No Brasil é muito mais fácil visitar, a gente estava sempre nas casas. E eu fui fazer uma visita. Cheguei na casa, os irmãos tinham um menininho ali de uns 6, 7 anos. E ele chegou ali para mim todo alegrinho, brincando comigo. Ele disse assim: quando eu crescer, eu quero ser pastor, igual você. Quero pregar igual o pastor. Eu quero. A mãe dele disse assim: Deus me livre, meu filho, de você ser pastor. Eu fiquei tão humilhado. Deus me livre de você ser pastor, meu filho. Está repreendido, Deus me livre. E aí, eu dei uma respirada, né? Eu falei, uns cajados desses não pode faltar agora, não. Eu falei, irmã, Deus livre o seu filho de ser traficante, bandido, cachaceiro. Mas se o seu filho crescer e for chamado para o ministério e for pastor, a senhora será a mãe de mais sucesso que existe. Nós somos responsáveis pelo ministério dos nossos filhos. Somos responsáveis por eles estarem na obra de Deus, pelo que eles vão estar apaixonados, não só por eles frequentarem a igreja, mas pela paixão deles pela igreja, irmãos. Os nossos filhos precisam se apaixonar. É por isso que nós falamos esses dias ali naquele áudio, a nossa preocupação com as pessoas que vêm para a igreja e saem correndo. Não dá tempo do filho nem pegar gosto na igreja. Não dá tempo do filho estar aqui, se envolver. E outra coisa, ele não pode vir para cá pensando que é um lugar de brincar, não, irmão. Ele tem que saber que aqui é um lugar de adoração. Eu tenho certeza que quase todos os que foram criados no Evangelho aqui
quando a sua mãe e seu pai levavam você para a igreja, ele não levava você para a igreja com a sacola de brinquedo, não. Ele levava você com a igreja com a bíbliazinha na mão, você ia com a gravatinha que mais subia no seu pescoço, um pacotinho assim com aquela bibrona na mão, porque naquela época não tinha bibrinha, ia lá e você colocava do lado ali. Não tinha salinha de criança, não tinha, era um lugar ali, colocava ali e sentava ali para ouvir a palavra. Foi assim ou não foi? Dava biscoitinho, um pacote de bolacha, uma garrafa de suco para você. Só falta abrir um pano, colocar um copo, abrir um pote de bolo para os meninos fazer piquenique dentro da igreja. Não tinha piquenique, não, irmão. Não tinha piquenique, não tinha bolo, não tinha carrinho. Tinha não, irmão Jandes. Naquela época não tinha carrinho para menino. Ele sentava do lado, o que é que tinha? Tinha uns beliscão na costela, se ele quisesse ficar. Dava ali uma puxada, o menino chegava a subir na ponta dos dedos, mas ele ficava. Ah, pastor, era muito bruto, mas está aqui, ó. Ah, mas ele desviou, mas nunca esqueceu do que aprendeu. Está aqui, ó. Está aqui ou não está? Pode dar um glória a Deus aí? Valeu! Vocês acham que isso não acontece? Ó, só as crianças, não é os pais que fizeram, não. Só as crianças que passaram por isso. Só os filhos de crente que passaram por isso. Está aí, ó. Estão aí. Né, pastor? Está crente. A gente traz os nossos filhos para a igreja, eles pensam que aqui é piquenique, meu. A gente solta eles como se estivesse soltando um bezerro cevado no pasto. Ele sai pulando e derrubando tudo. Não, irmão, ensina ele que aqui é a casa de Deus. E deixa ele ver você apaixonado por este lugar. Deixa ele saber que você ama esse lugar, que você gosta de estar aqui, que você se importa com as coisas que acontecem aqui. Por quê? Porque ele vai também passar a amar este lugar, valorizar este lugar. Vamos voltar para cá de novo. Eu esqueço que é culto de doutrina, mas que nós estamos dando estudo também. Capítulo 16, versículo 1. Verso agora de número 2. Da qual dava um bom testemunho, estamos falando de Timóteo, que já estava crente, pode seguir aí para frente, verso 3. Paulo quis que este fosse com ele, tomando, circuncidou por causa dos judeus que ali estava, é um estudo para uma outra época, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Quando eles iam passar pelas cidades, eles entregavam para serem observados os decretos. Deixa eu caçar aqui o versículo aqui para nós ir direto. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo ele vai tentar, irmãos, fazer o percurso, mas o Espírito Santo não vai deixar ele cumprir o percurso que ele quer. Paulo, ele quer ir para a Bitínia. O Espírito Santo, você não vai para a Bitínia. Eu quero ir para a Mísia. Você não vai para a Mísia. Ele vai dizer, eu quero ir, eu quero voltar, eu quero pregar aqui, eu já estive aqui na Ásia, eu quero fazer essa volta. Ele disse, você não vai para lá. Por quê? Porque se ele vai para a Bitínia, Mísia, ele estaria voltando pela mesma rota que eles já haviam feito. Você não vai para lá. A Bíblia diz, e o Espírito Santo não deixou. Eu tenho que ficar pondo óculos, porque eu anoto, depois eu tiro o óculos, eu já não sei mais aonde que eu anotei. O que vai acontecer agora? Paulo ele vai ser direcionado por Deus para fazer um outro percurso. Ele não vai cumprir o que ele quer, ele vai cumprir aquilo que o Espírito de Deus quer que ele cumpra. Aleluia. Irmão, quem cuida da obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Quem cuida da igreja é o Espírito Santo. É Ele quem cuida da obra, é Ele quem cuida da igreja, é Ele quem cuida do ministério, é Ele quem direciona, é Ele quem orienta. Se mudar esta regra, irmãos, acaba. Essa é uma regra que não pode mudar. Vamos para a palavra. Vamos seguir aí. Timóteo é levantado pelo ministério. O Espírito Santo vai dirigir eles para uma nova rota. Versículo de número 9. Vai aparecer um varão em uma visão durante a noite e vai dizer para ele, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo vai atravessar agora, irmãos, o mar
Ageu. Em vez de voltar pela Ásia, em vez de seguir o seu caminho pela Bitínia, ele vai atravessar, o barco vai tomar a direção de Troade, ele vai atravessar o mar Ageu. Ele vai passar por algumas ilhas, descansar uma noite, seguir viagem e vai chegar, cruzando o mar Ageu, ele vai chegar da Macedônia. Pastor, qual que é a importância do evangelho na Macedônia? Por que o Espírito Santo fez ele fazer esta mudança? Irmãos, vocês estão comigo aqui? Paulo não foi ser chamado para apóstolo dos judeus. Paulo não foi chamado para ser missionário dos judeus. O Espírito Santo deixou Barnabé ir, porque o negócio de Barnabé era entre os judeus, mas o chamado de Paulo era entre os gentios. O mundo precisava da palavra de Deus. O evangelho dentro da Ásia Menor, o evangelho dentro dos termos de Israel, da Palestina, já tinha pregador para tudo quanto é lado. Tinha Filipe que estava pregando, tinha Pedro que estava pregando, tinha João que estava pregando. João vai ser pastor na ilha, em Éfeso. João vai pastorear na Ásia Menor. Tinha gente para pregar para tudo quanto é lado. Barnabé estava pregando, João Marco estava pregando. Eles estavam pregando neste lugar. Mas na Europa, irmão, na Europa não tinha ninguém pregando. Na Europa não tinha ninguém anunciando. Havia alguns irmãos que haviam saído de lá, estavam refugiados na Europa, mas não tinha ninguém para levar a eles a palavra de Deus, não tinha ninguém para lhes instruir, e o Espírito Santo faz Paulo ter uma visão de noite. Assim como Pedro teve uma visão para pregar para Cornélio, Paulo tem uma visão, só que a visão dele vai um pouco mais longe, a visão dele vai atravessar o mar, vai chegar na Europa, vai chegar aqui. Irmão, o evangelho chegou no Brasil porque um dia ele chegou aqui, aleluia, na Macedônia. O evangelho chegou lá no Pará, ele chegou em São Paulo, ele chegou na Bahia, ele chegou no Maranhão, em Minas e no Rio, porque um dia ele chegou em Filipos. Filipos é o portão da Europa. Paulo tinha uma visão pequena, mas o Espírito Santo tinha uma visão de mundo. Passa a Macedônia, eles atravessaram. Pastor, onde fica a Macedônia? Macedônia fica na Europa, irmãos. São os Países Baixos que nós temos aqui, Iugoslávia, esses outros países que cercam aqui, e juntos uma parte da Grécia, que hoje já é uma parte da Grécia, formavam a Macedônia antiga. Mas quando chega uma dessas cidades, primeiras cidades da época que ainda era Macedônia, é Filipos. Tessalônica é a capital desse país chamado Macedônia, que depois vai passar para a Grécia. Eles não vão para a capital, eles vão para Filipos. O Espírito Santo não leva eles primeiramente para Tessalônica, a capital da Macedônia. Eles levam ele para Filipo. Filipo, irmão, era uma província. Filipo era uma aldeia, um lugar onde os aposentados de Roma, eles iam para lá. E tinha gente do país todo, da Europa inteira, de todos os lugares, que Roma tinha os seus exércitos, tinha gente em Filipos. Era um lugar onde eles iam para passar a sua velhice, estar ali curtindo a sua aposentadoria. Eles iam para Filipos. De lá alcançaria todas as cidades. Foi Deus quem mandou eles irem para Filipos. Foi Deus quem levou. Você vai ver depois ele escrevendo a carta aos Filipenses. Na sua terceira viagem missionária, ele envia uma carta para os irmãos que estavam em Filipos, falando acerca da sua fé, da sua dedicação no Evangelho e do amor de Deus que estava entre eles. Tem uma coisa que me atrai nessa parte, irmãos. Quem mandou eles ir para lá, irmãos? Só 2 ou 3. Quem mandou eles ir para lá? Na sua cabeça, não teria que ser fácil? O Espírito Santo mandou, vai ser fácil, nós vamos chegar lá. Primeiro culto vai ser igual Pedro. Paulo, parece que eu vejo Paulo atravessando de Troade, viajando no Mar Ageu, era uma viagem longa. Parece que eu vejo ele fazendo os planos da cruzada evangelística. Quando eles chegassem do outro lado, vai ser igual Pedro no Pentecoste. Na primeira pregação, 3.000 almas. Quando eu for pregar de novo, vai ser 5.000 almas. Parece que eu vejo já Silas e Timóteo, que já estão juntos. Silas e Timóteo, eles já vão. Timóteo vai preparando o esboço, rabiscando os esboços. É um menino novo, evangelista, eloquente. Ele vai dizer, eu vou pregar tanto lá,
vou expulsar demônio, eu vou. E eles vão chegando, ele disse, vai dar tudo certo. Na sua primeira pregação, eles são espancados e quase mortos. Na sua primeira pregação, irmãos, eles são espancados e quase mortos. Por quê, irmão? Se era Deus que mandou. Porque as coisas de Deus nunca são fáceis. O reino de Deus, irmãos, é tomado por força. O reino de Deus não é para qualquer um, não, irmão. O reino de Deus é para homens e mulheres que têm coragem. Por que que tem gente que tem vontade de ser crente, mas nunca vem? Tem gente que morre de vontade de ser crente, mas nunca vem. Porque ele sabe que ser crente é para quem tem coragem. Você está pensando, e quantos irmãos estão aqui dizendo, eu sou tão fraquinho. Você não é não, irmão. Se você fosse fraquinho, você não estaria aqui. Você é corajoso, você é guerreiro, e é por isso que Deus está usando a sua vida. Aleluia. Reino de Deus é para corajosos. Os covardes olham de longe e dizem, eu até gostaria de ser crente, eu até tenho vontade de ser crente do jeito que você é, eu até tenho vontade de pregar do jeito, mas eu não tenho essa. O reino de Deus é para os corajosos, e eu sei que eles estão aqui. Pastor, quem é que Deus vai usar? Ainda que seja para apanhar, ainda que seja humilhado, ainda que seja rejeitado, porque não pense você que fazer obra de Deus é fácil, nunca foi fácil, mas tem uma coisa, é glorioso saber que estamos fazendo para a glória do nome do Senhor. Estão aqui as pessoas que Deus vai usar. Aleluia. Estão aqui. Paulo vai pregar. Coloca para nós, por favor. Atos, capítulo de número 16. Versículo de número 9. Paulo teve uma visão da noite em que se apresenta o varão, passa a Macedônia, vem para cá, nos ajuda. Parece que tudo está sendo fácil, mas não vai ser tão fácil assim, irmãos. Veja bem, versículo de número 31. Acordando o carcereiro, de repente, perto da meia-noite. Verso 23, por favor. Vou mostrar para os irmãos. E havendo-lhes dados, não tinha flores, não tinha uma banda esperando eles em Filipe, irmãos. Não tinha uma boa casa de praia para os pastores irem passar o final de semana. Não tinha uma carruagem com cavalos brancos esperando os 3 missionários, porque do versículo 9 para frente não são mais 3, são os 4 agora, porque Lucas entra juntos. Lucas, ele não viaja junto, mas a partir do versículo 9 ele começa a viagem, a segunda junto. Se você ler do versículo 1 até o versículo 9, os capítulos antes, Lucas ele relata, e quando eles saíram, e tendo eles discutido, e falando eles, e dizendo, ele fala sempre na terceira pessoa. Ele se direciona sempre, olha, eles saíram. Agora, a partir do versículo 9, diz, e nós saímos, e nós fomos, e nós estivemos. Então, e disse, passa, e nós fomos. Por quê? Porque a partir do versículo 9, Lucas está junto agora. Agora já é Paulo, Silas, Timóteo e Lucas pregando a palavra de Deus. Pastor, por que não aparece eles espancados? Porque talvez eles estavam em outro lugar pregando, preparando. Mas quem é que foi preso? Paulo e Silas receberam muito açoites, lançaram na prisão e mandou o carcereiro guardar, e guardar com segurança. Ah, irmão, já dava vontade de murmurar e voltar para casa, não dava? Que isso? É bem que eu queria ir para Bitínia. Se eu tivesse ido para Mísia, para Bitínia, tinha ganhado muita alma lá, estava tranquilo. Ó como é que eu estou agora, todo cortado de chicote, cheio de vergonhas, apanhamos, sofremos. Não tinha murmuração não, irmãos. Coloca para nós aí, verso 24. Aleluia. O qual, tendo recebido ordem, lançou o cárcere interior e lhes assegurou os pés nos troncos. Irmão, não estavam só presos na corrente, eles estavam presos num tronco e no cárcere inferior, o mais baixo que tinha dos cárceres. 25, vem comigo. Mas perto da meia-noite. Aleluia. Paulo e Silas oravam
oravam e os outros presos escutavam. Aleluia. Sabe o que movia os outros presos? Que amor é esse que esses homens têm por este Deus? Ei, vocês, o que vocês fizeram para estar aí? Nós estamos pregando o Evangelho, nós obedecemos o Espírito do Senhor. E é isso que acontece. E agora? E agora eles oravam e cantavam. E os presos escutavam, ouviam. Mas aí entra a ação de Deus. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram. Se abriram todas as portas. Foram soltas todas as prisões. Tem gente que já está sentindo o que o Espírito está dizendo. Aleluia, fica na vontade de Deus. Às vezes você vai sofrer, mas tem milagre, irmãos. Aleluia, não vai ser fácil, mas vai ter o sobrenatural de Deus. Não vai ser fácil, mas vai acontecer. Não desista do que você está fazendo para Deus. Não desista de ser melhor. Não desista de ser mais crente. Não desista de ser um instrumento na mão de Deus. Não desista de cantar, de tocar, de pregar, de ser crente cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque não vai ser fácil, mas vai ter milagres de Deus aparecendo. Aleluia. Foram soltas todas as prisões. E acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: fica tranquilo, rapaz, não te faça mal. Está todo mundo aqui. Aí vem a parte mais bonita. Pedindo luz, acende um candeeiro aí. Saltou dentro todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora da prisão, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Espera aí, pastor. Quer dizer que a salvação de um carcereiro custou as costas dos 2 pregadores ser açoite, irmão? Aleluia! Os açoites dos pregadores não se compara com o valor que tem uma alma para Deus. Alguém disse: mas Paulo, você está disposto? Rapaz, que disposto a ser açoitado? Eu estou disposto até morrer, se for preciso, para ganhar. Tirando-os para fora, disse: o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. Olha como a Bíblia é gostoso, irmão. Vamos para o verso 32. Lhes pregaram a palavra do Senhor, a ele e a todos os que estavam na sua casa. Tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou de Paulo e Silas os vergões, curou, passou lá um óleo, limpou as feridas. Depois da ferida com curativo, Paulo e Silas batizou ele. Você pode glorificar a Deus, irmãos. Não tem prêmio melhor. Aleluia. Deixa eu fazer aqui um aspas aqui. O que é que você ganha deixando de descansar e vindo para o culto? O que é que você ganha deixando de passear como todo mundo faz para vir ao culto todos os domingos, para estar na sexta? O que é que você ganha? Irmão, enquanto tiver um povo aqui, Jesus vai estar salvando. Você precisa entender isto. Se vale a pena ser açoitado, irmã Carla, por uma vida, se vale a pena ser açoitado por uma filha, por uma família, quanto mais abrir mão de um passeio, abrir mão de uma viagem, abrir mão de descanso para estar na casa do Senhor. Porque enquanto nós estivermos aqui, Jesus vai continuar salvando neste lugar, irmãos.
Você não entendeu? Talvez o Espírito Santo, aleluia, eu não estou conseguindo passar para os irmãos aquilo que Ele está queimando aqui no meu coração, irmão. Aleluia, enquanto eles estavam sendo açoitados, nós estamos deixando a nossa casa, você está deixando o seu descanso. Mas eu estou tão cansado, mas vale a pena. Por quê? Porque vidas vão ser salvas. Quando você vê pessoas sendo batizadas nas águas aqui, e você vai dizer, eu estou aqui, ó, eu contribuo neste lugar, eu oro neste lugar, eu congrego neste lugar, e é isto que vale, é o preço de tudo que está aqui. Se Deus não te der casa neste lugar, se Deus não tiver carro neste lugar, se Deus não te der mansão, nada que você pedir, se os seus salários não crescerem, se você continuar na mesma luta, mas ainda vale a pena, irmãos. Ainda vale a pena. Mas o Senhor me mandou para cá. Eu pensei que eu ia ficar rico. Quem sabe Paulo também disse, ó, quando nós chegar lá na Europa, que ele sabia, Paulo conhecia, Paulo era estudado, irmão. Vamos para a Europa, quando a gente chegar na Europa, lá, a coisa é bem melhor, Roma está bem ali, nós vamos abrir uns igrejão, vai ter uma renda boa, nós vamos mandar reformar esse barco, vamos arrumar aí uns negócios, vai ter conforto, vamos botar beliche nos barcos, ó, vai ser uma benção. Irmão, eles ficam lá, eles pregam o evangelho. Paulo vai gastar 3 anos nesta viagem missionária, eles vão sair em 49 para 50, eles vão voltar no final de 52, ele vai gastar 3 anos nesta viagem missionária. Entre a primeira e a segunda viagem missionária. 3 anos entre a primeira e a segunda viagem missionária. Só isso aqui vai durar 1 ano. E eles vão voltar. E eles vão voltar no mesmo barco que vieram. Não teve igrejão, não teve reforma. Vai voltar dormindo na rede do mesmo jeito que eles vieram. Sofrido. Na terceira viagem vai ser pior ainda, porque a terceira viagem vai terminar em prisão e morte. A terceira viagem vai terminar, talvez você, Deus me trouxe para cá, eu vou ganhar muito dinheiro. Senhor, o Senhor me trouxe para cá, eu não estou ganhando muito dinheiro, não, mas então vai ganhando almas. Vai ganhando almas. Vai sendo um instrumento de Deus nesta terra. Aleluia. Por quê? Porque talvez Paulo nunca viajou num barco de primeira classe. Talvez Paulo nunca viajou num barco de primeira classe, porque talvez o de primeira classe que ele ia viajar era o da prisão romana que ainda afundou. Talvez ele nunca viajou num barco de primeira classe. Mas eles têm uma frase, irmãos, que ele vai dizer assim, olha, eu combati o bom combate. Aleluia, eu terminei a minha carreira. Muitas vezes as igrejas me sustentaram. Muitas vezes eu tive que fazer rede, fazer tenda para me sustentar. Muitas vezes eu recebi uma ajuda financeira que veio de Corinto. Os irmãos foram generosos para comigo. Isso é Paulo. Os irmãos foram generosos para comigo e sustentaram o meu ministério financeiramente. Mas teve vez que eu não tive recurso e eu tive que fazer tenda para viver. Mas eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Aleluia. E desde agora me espera coroa que está preparada para mim, e não somente para mim, mas para todos que amarem a vinda do Senhor. Irmão, vale a pena a renúncia, vale a pena dizer não à sua carne, vale a pena dizer não àquilo que a sua vontade quer, mas que está contra a palavra. Diga não, mas é açoite, não importa açoite, o prêmio é a coroa no final, irmão. Esquece o açoite, porque o açoite vai passar, o açoite vai sarar, o açoite vai desaparecer. Paulo não recebeu só isso não, irmão. Paulo vai ser, só em Filipe ele vai ser apedrejado, arrastado de cavalo, vai ser açoitado. Paulo vai ser quase morto, vão dar uma surra nele, irmão, e pensar que ele está morto, vai ser arrastado pela beira do caminho, porque pensavam que ele estava morto, mas mesmo assim ele diz, eu tenho uma coroa, e ninguém vai me tirar ela. Aleluia. Glória a Deus. Reino de Deus, irmãos, é muito mais do que isso aqui que nós vivemos. Reino de Deus é muito mais do que o conforto de uma casa, do que o sonho de uma chácara. Eu sei, é bom, glória a Deus, continue sonhando, continue lutando, mas o reino de Deus é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Eles saem dali de Filipos, eles abrem a igreja de Tessalônica.
de Tessalônica, eles vão, nessa segunda viagem missionária, eles vão para Atenas, para Corinto. E estando em Corinto, pregando o evangelho, Paulo já vai ter deixado Silas e Timóteo, que vão ficar em Tessalônica, que vão ficar em Filipos e Tessalônica. E eles vão trazer para ele notícia depois da alegria do que os irmãos em Tessalônica estavam vivendo no evangelho. Durante a segunda viagem missionária, Paulo ele parte de Troade, ele viaja para a Europa a fim de evangelizar Filipos, Tessalônica, Bereia, até Corinto, onde se encontram com Silas e Timóteo, que lhes trazem notícia da igreja que ele tinha aberto lá em Tessalônica. Atos 18, verso 5 para nós, por favor. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Paulo continua pregando, mas volta ao verso 5. Silas e Timóteo trazem notícia da Macedônia, trazem notícia de como estavam as igrejas em Filipe, como estava a igreja em Tessalônica. E Paulo vai escrever uma carta para a igreja de Tessalônica. Irmão, e uma das coisas que me emociona de Tessalônica não será, quando Paulo escreve a primeira carta, não era uma igreja de muitos anos de fundação, não era uma igreja velha, não era uma igreja antiga, era uma igreja com meses de fundação. Mas ele vai dizer já, coloca para nós aí 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu vou encerrar nisso aqui, nesses textos de 1 Tessalonicenses 1. Paulo e Silvano, Paulo e Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalônica, Deus Pai, o Senhor de Jesus Cristo, graça, paz tenham da parte do Senhor e de Jesus Cristo. Venha para nós o verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vocês na nossa oração, lembrando-nos sem cessar da vossa fé, trabalho, amor, paciência e esperança. Irmãos, era uma igreja de meses de fundação. Paulo inicia a igreja na segunda viagem missionária. Ela nem terminou ainda. Ele passou por Bereia, de Bereia Atenas, de Atenas Corinto, e em Corinto ele recebe a visita dos irmãos que ele tinha deixado lá. Vem Silas e Timóteo e fala para Paulo, Paulo, olha lá em Tessalônica. Talvez ele disse assim, desviou alguém? Pararam de congregar? Tão frio na fé de si? Você está enganado. Lá a obra da fé está crescendo. A fé dos irmãos está firme, os irmãos estão crendo em Jesus e está gente aceitando em todo culto a obra da vossa fé e o trabalho do amor. Irmão, 6 meses foi suficiente, irmão Wesley, para que o amor dominasse a vida daquela igreja. Às vezes nós estamos 10 anos tentando colocar o amor de Deus para que as pessoas sintam prazer de congregar, prazer de orar. A pessoa está 10 anos na igreja, ele ainda nunca aprendeu, ele chega na igreja, senta, pode estar todo mundo ajoelhado, orando para todo lado, ele está assim, ó. Você está com quanto tempo na igreja? Só 2 anos. E por que você não ajoelha e ora? Eu ainda sou novo convertido. Quanto tempo? 2 anos só que eu frequento a igreja. E você não aprendeu ainda a tirar um período de joelho? Esses irmãos estavam com meses de crente, irmão. E eles já estavam dando testemunho de fé e amor à obra do Senhor. Paciência e esperança. Tudo isso em meses de trabalho. Esse é o resultado do trabalho missionário da segunda viagem missionária. Ah, pastor, irmão, é tão bonito ler essa história. É tão bonito conhecer a viagem missionária. Mas nós esquecemos que nós estamos em tempos diferentes, mas no mesmo labor. Parece. Nós estamos em tempos diferentes, mas estamos no mesmo labor. Lutando para que Cristo seja gerado em vós.
trabalhando para que o amor de Deus domine o seu ser, trabalhando para que você olhe para Cristo, aleluia, e saiba que você é salvo em Jesus e que é para o céu que você vai. Paulo fez todo o empenho para ganhar almas. Irmão, nós não estamos nesse país para ganhar dinheiro. Eu já disse para os irmãos, nem de longe me comparo a Paulo, nem penso nisto, mas eu não vim a esse país para ganhar dinheiro. Quando eu deixei Jerusalém, quando eu deixei Brasília, a igreja me dava um suporte de R$10.000 de salário por mês, livre de gasolina, de aluguel, de água, de luz. É uma benção. Está aí o Carlos que congregou comigo. Uma igreja grande, uma igreja com suporte. Pastor, e para que nós viemos para cá? Para que Cristo seja gerado em vós. Para ganhar almas. Para cuidar daqueles que o Senhor mandaria de outros lugares. Ah, mas eu já vim crente. O Senhor nos colocou neste lugar para cuidar da vossa alma, para cuidar da sua fé, para fazer a sua fé aumentar, para fazer o seu amor aumentar, para te ensinar a amar a Cristo, amar a casa do Senhor, amar a obra do Senhor, para te ensinar princípios de fidelidade, para te ensinar a servir ao Senhor. É para isso que estamos aqui. As viagens missionárias retratam o trabalho árduo de alguém que é apaixonado por almas. Vamos ficar de pé, são 9h03. Aleluia. A terceira viagem missionária, irmãos, ela volta pela mesma rota, confirmando os irmãos em toda a Europa e morrendo em Roma. A terceira viagem missionária de Paulo. Ele escreve algumas cartas estando em Éfeso, ele escreve algumas cartas estando em Corinto, ele escreve algumas cartas estando em... Ele vai mandar cartas, mas o propósito é o mesmo, confirmar a fé dos irmãos. A primeira viagem missionária, na segunda, o seu início, eles voltam confirmando a fé. Eles abrem mais igrejas na segunda, na terceira, eles passam por estas igrejas confirmando a fé. Tem algumas que Paulo dizia, eu espero que Deus me permita poder ver vocês de novo. Ele desejava estar com eles. Uma das coisas que me emociona em cada uma dessas igrejas foi que nenhuma delas fechou. Paulo, ele saía, irmãos, ele ia, ele voltava 2 anos depois, 3 anos depois, mas as igrejas estavam lá. Os crentes se converteram em Cristo. Hoje em dia, se um pastor viaja para abrir uma igreja 15 dias, que ele fica fora, tem irmãos que passam 15 dias sem ir para a igreja. Ah, o pastor não vai estar lá. É como se o pastor fosse a pessoa mais principal da igreja. Graças a Deus aqui não acontece isso. Não acontece, os irmãos. Mas, você vai para a igreja, o pastor não vai estar lá. E daí? E daí, irmão, que o pastor não vai estar? Paulo deixou estas igrejas, mas quando ele enviava a carta para essas igrejas, ele encontrava uma igreja firme em Cristo Jesus, orando, servindo a Deus. Irmão, coloca a sua fé em Cristo, põe a sua fé em Cristo, firma-se no Evangelho, converta-se mais a cada dia, seja mais crente a cada dia, seja um exemplo para os teus filhos, seja um exemplo para a tua casa, de amor, de cuidado, de carinho pela obra de Deus, de zelo pela casa do Senhor. Seja um exemplo, porque nós estamos aqui aguardando Jesus voltar. Talvez você está fazendo o plano de voltar para o Brasil em 2030, 2027, vou voltar para o Brasil daqui 5 anos. Talvez Jesus vai voltar, irmão, e você não vai sair nem de Londres. Não faça planos antes da sua fé estar em primeiro lugar. Eu tenho um plano de voltar para o Brasil em 2030, glória a Deus, mas eu estou firme aqui, ocupado aqui. Não, quando eu voltar para o Brasil, eu vou me dedicar. Quando eu voltar para Portugal, quando eu for para a Etiópia, quando eu voltar para o Japão, lá eu vou me dedicar no Evangelho. Não, irmão, não vai dar tempo. Se dedica no Evangelho agora. Se dedica no Evangelho agora. Aleluia, os nossos irmãos vieram para passear aqui, daqui eles vão passear na França, vão voltar. Talvez Jesus volta antes.
Talvez não vai dar tempo, eles vão encontrar os familiares de Sorocaba lá na glória, não vai dar tempo. Não faça plano, eu quero servir a Deus agora, eu vou congregar agora, eu vou orar agora, eu vou para a igreja agora, eu vou ser dizimista agora, eu vou ser missionário agora, eu vou fazer o que eu tenho de fazer agora. Fecha os teus olhos. Diga para o Espírito Santo que você deseja fazer a obra de Deus. Aleluia, porque Ele vai usar quem deseja, irmãos. Quando Ele diz, aparta para mim Saulo e Barnabé, porque Ele sabia, eles desejam fazer. Eles não pediram, mas eles desejavam. Eles não foram bater na porta, me manda, não. Eles só, Senhor, nós estamos aqui. Ó. Quando o Senhor quiser nos usar, nos usa. Senhor, nós estamos aqui, nos envia para onde? E então o Senhor disse, pode separar porque eles desejam. Diga para o Senhor, eu desejo fazer a tua obra. Eu desejo ganhar almas para o teu reino. Eu desejo ser um instrumento aqui nesta terra antes do arrebatamento. Eu quero ser usado por Deus aqui nesta terra.